Como sentar na mesa dos influentes e poderosos. Mas quem são os influentes e os poderosos? Os influentes e poderosos são pessoas que têm informações que quase ninguém tem. Eu vou te dar algumas características para você entender. Se você só é curioso e tem certos conhecimentos que está disponível para todo mundo, acredite, você não é poderoso em nada. O poder é ter informação que as pessoas não têm. Então, existem segredos e esses segredos não são contados. Esses segredos são negociados. Presta atenção. O que vai fazer você sentar nessas mesas vai ser você perceber o segredo que você pode destravar, o segredo que você pode acessar e o que você pode compartilhar. Existe a influência e existe a fluidez. Se você começar pela fluidez, a influência vai te levar a lugares que você não está preparado ainda. Se você flui humanamente, almaticamente, espiritualmente, você acessa os corações das pessoas. Conseguir uma influência é fácil. Fluir com essa influência é difícil. Se for pegar a lei do Pareto, que é um economista italiano, 80-20, 80% é fluidez, 20% é influência. 80% é uma coisa e o outro que parece que é o mais importante é o menos. Ser influente é mais simples. Ser fluido é difícil. Para ter fluidez, você precisa de ter repertório. Para ter repertório, você precisa ter experiência. Se você é alguém que de fato valoriza a si mesmo, você vai anotar aí um código para sentar nas mesas. Tem que ter um processo árduo de valorização pessoal. Você tem que ser intrépido. O que é isso? Ousadia no falar. Não precisa falar as melhores palavras, não precisa ser inteligente demais, mas tem que parecer um leão falando e não um bode. Tem que falar com autoridade. E essa autoridade tem que ter a ousadia na mistura química. Que os poderosos, eles respeitam quem se respeita. Se você tiver problema com a língua, se você não estiver entendendo o que a pessoa está falando, não apavore, só faça perguntas. Você quer sentar na mesa dos poderosos influentes para quê? Alguém tem coragem de falar a verdade? Se é só repertório, vai ter que pagar todas as mesas. Vou te explicar. A sua cabeça com frequência 1, você chega perto de alguém famoso, a primeira coisa que você faz é tremer e querer uma foto. Fez isso, já é visto como fã, o cérebro descategoriza você e te põe num lugar onde não era para te colocar. E se colocar, acabou. Quando você está no nível X, nem foto você quer tirar. Fala assim comigo, fluir é mais importante que conectar. O que eu conheço de gente que conecta com qualquer outro e ninguém nem lembra o nome. Você tem que fazer a pessoa lembrar do seu nome. Como? Aí tá aqui o segredo. Ou você gera valor ou você desperta o interesse. Gerar valor tá ligado a servir e gerar o interesse é alguma coisa que tá no radar da pessoa. Jogar o jogo do interesse da pessoa que você quer conectar é um absurdo. Se você tiver dinheiro e falar que tem dinheiro, quem é pobre vai pedir dinheiro emprestado. Se você ficar falando quanto você tem, quem é rico olha pra você e tem uma pena, fala, tadinho, é pobre demais. Então nunca dê certeza nem do pouco e nem do muito dinheiro que você tem. Deixe sempre as pessoas com dúvida. Isso dispara um gatilho de atração, porque as pessoas não sabem a certeza e no íntimo delas, elas querem descobrir e nunca descobrem. Segunda coisa para você ter esse poder de atração, nunca prometa os dois que você tem para entregar. Prometa um e entregue sempre dois. As pessoas, elas têm atração em quem não descumpre gatilho. Anota o nome do gatilho, coerência. Se a pessoa detectar você que você é incoerente, você já não é mais atrativo. O que atrai as pessoas? Saber que envolver com você sempre vai ter algo a mais. Terceiro fator, surpresa. Gerar picos de surpresa nas pessoas. Elas olharem e falar, não, mas isso aqui não faz sentido, isso aqui é novo. Anota assim, ó, melhora o código. Gerar nova sensação nas pessoas. Se você gerar novas sensações nas pessoas, é absurdo. O mistério é atrativo. Tem gente que tá em lugares, ele engole todo tipo de coisa. Quando você se dá o valor, você não é obrigado a ser passageiro da agonia de ninguém. Você não precisa disso. Para as pessoas enxergarem o meu valor, eu preciso ativar esse valor. Quando você quer ir ganhar o povo com um facão, os caras tá com um canhão para atirar em você. Quando você decepciona ela, você consegue fazer qualquer coisa. Só que você tem que ter carta na manga, que se não tiver, a decepção é dali para baixo. Aí você vai anotar aqui, ó, ser imprevisível. Isso aumenta todos os capitais que você tem, aumenta o interesse das pessoas e as pessoas ficam doidas esperando o que você tem para fazer. Fala assim comigo, isso é uma manifestação de poder. Tem poder espiritual, tem poder almático, que é da mente, tem poder que é físico. Um cara muito forte com um cara de mármore põe medo em todo mundo, sim ou não? Mas um cara que tem poder mental é mais poderoso que um cara que parece mármore. Agora, espiritualmente é terror. Presta atenção. Você só quer sentar na mesa dos poderosos, você não quer ter poder, porque para ter poder custa. Espiritual custa oração, custa jejum, almático custa experiência, custa desafio. Físico custa academia, esporte, correr, romper a vida por completo. Você não quer ter poder, você quer dinheiro. E dinheiro para quem não tem poder não serve para nada. Vou explicar a diferença de riqueza, de dinheiro e poder. Tem gente que tem dinheiro, mas tem zero poder. O que é o poder? O poder é o que flui aqui dentro. Em qualquer uma das três manifestações, ou física, ou almática, ou espiritual. Tem como ter poder sem ter dinheiro? Tem. Você tem um poder de orar e destravar coisas, você tem poder que o dinheiro não compra. Agora você imagina alguém entender o que eu estou falando agora e ter poder nas três atmosferas.
esferas: na física, na metafísica e na astrofísica. Quando você tem poder nessas 3 esferas, qual mesa que não te suporta? Seguinte, você precisa de acessar as mesas para você subir seu grau de influência, de autoridade e de poder. Anota 2 códigos sobre poder. Tem 2. Tem um poder substantivo e o poder verbo. Qual que é o poder verbo? Poder verbo é eu posso. Então, eu posso é a melhor coisa que existe. Falar o quê? Eu posso. O que eu sugiro? Que seus pais não treinaram, mas eu tô treinando meus filhos e posso começar a treinar você agora. Você tem que falar eu posso o tempo inteiro. A Bíblia fala, posso todas as coisas. Quem aqui tem uma impressão que falar eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, parece que é só pra coisa boa? Tem uma impressão, sim ou não? Só que o versículo antes entrega o jogo. É pra qualquer coisa. Se der errado, se der certo, eu posso passar no vale da sombra da morte, eu posso passar qualquer coisa. Então, eu posso todas as coisas. Se você é fraquinho, neném, sem autoridade, você vai falar sempre achando que é pra coisa boa. Só que o interessante é falar com a boca cheia e falar, eu posso passar até no inferno. Se eu tiver com o Senhor, não temerei mal algum. Quer poder? Então você tem que falar mais pro lado negativo, 80% pro lado negativo do que pro lado positivo. Porque coisa positiva não faz força, é só fluir. Agora o negativo precisa de força. Meu amigo, rico, você chegou falando que ganha mais de 1% por mês e ele já te expulsa da mesa. Rico tem um negócio chamado balelômetro na cabeça. Quando você começa a contar a história, ele quer te dar um tapa no pé do ouvido. É simples. Contou a história, tem que falar os dados. Letras e dados. Alguém falou, se o Pablo sair presidente, o Brasil vira os Estados Unidos. Não vira os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um patamar, o Brasil foi chamado para outro. A esperança de mudar um país não é de uma pessoa, é de um povo. Se a gente não mudar mentalmente, não tem nenhum herói. Nenhum herói vai mudar esse país. Fala aí. Ô, Pablo, Oi? a minha pergunta é, a partir do momento quando você começou a ter essa consciência, esse processo, porque tudo que você fala é muito sobre comportamento, né, sobre psicologia, e eu quero saber o seguinte, desse momento que você começou a estudar esse processo, até a sua virada de chave, você falar, eu consegui chegar ao começo de uma nova fase. Demorou quanto tempo e se isso te trouxe algum caos, algum sentimento, tipo, ou foi rápido? Você já percebeu e já foi mudando? Acho que a maior mudança de chave que aconteceu comigo até hoje foi mudar de igreja. Mudar de igreja. Eu era de uma igrejinha simples, humilde, de bairro, e fui para a igreja rica no melhor bairro da minha cidade. Não foi nos livros a maior transformação que eu tive no começo. Foi ficar perto de rico. Como você começou a ficar perto de gente rica? Porque foi aí que mudou a sua chave. Mas na igreja é de graça ficar perto dos ricos. Eu converti numa igreja humilde e depois fui para a igreja de rico. A coisa mais assombrosa que aconteceu na minha vida foi ir para a igreja de rico. E eu resisti por muitos anos, eu tinha raiva dos ricos. Porque a pobreza, ela é uma coisa enraizada, é uma mentalidade. A gente é programado para odiar rico, é por isso que a gente não prospera. Gente, não é você. A segunda coisa que mais mexeu comigo foi namorar com a menina de gente que é filha de gente rica, que eu fui obrigado a pensar como rico. Aí então eu comecei a me sentir pressionado por causa dela. E aquilo me obrigou a querer ser um cara que tinha que estudar. Eu já estudava, gostava muito, mas não para ficar rico, para ficar inteligente. Na minha cabeça, eu conseguiria dominar qualquer coisa, mas nunca para ficar rico. Qual é o preço invisível que alguém precisa pagar dentro de si mesmo para não apenas chegar, mas permanecer sentado nas mesas dos influentes e poderosos, sem perder a identidade e o propósito? Se você convive com a pessoa que tem um grau maior que você de frequência, você vai ser influenciado por ela. Não adianta não, você pode falar que é forte, tanto que for, seu cérebro entra no modo de adaptação e começa a pegar. Se o princípio ele é exercido e não é teórico, você não perde. Mas se ele é só teórico, ele foi transmitido por alguém, você não colocou ele em prática, você vai perder ele. Lá em Coríntios fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo é muito forte na minha cabeça. Se a gente começar a falar besteira, vai corrompendo devagar os bons costumes. Então, se você tem princípio fundamentado e tudo que tem edificado na sua vida está baseado nesse princípio, você não perde ele com conversa nenhuma. Agora, se isso não foi feito como fundamento, mas sim religiosamente ou teoricamente, você vai perder. Vai. Fala, Tô vendo paçoca e eu quero subir de nível. Como que eu faço? Você vende 1 a 1 ou você vende de várias quantidades ao mesmo tempo, que chama atacado? Você vende 1 a 1, né? Então chama varejo. Para subir de nível na paçoca, é melhor você não gastar que é debaixo do sol, ou colocar o outro debaixo do sol, ou achar um lugar tão barato que você põe na mão de outro cara para vender. Aí você ganha menos, só que vende mais. Chama escala isso aí. Então se você quiser vender mais paçoca, você vai pegar oportunidade onde as pessoas têm um horário que elas estão com fome, mas se você quiser vender muito mais, aí você precisa de comprar num lugar barato e vender barato, não vender caro, que aí você vende para alguém que vai revender. Aonde está o segredo da escala? Não é pegar numa ponta e entregar na outra, é pegar numa ponta e entregar no meio. Por isso que eu perguntei se é atacado ou varejo. Se você não tiver familiaridade com isso, o varejo é vender um de cada vez e o atacado é vender tudo de uma vez. Eu prefiro a venda ganhando menos, vendendo mais. Chama atacado o nome dessa venda. Como parecia um leão falando, tendo acabado de ter feito 18 anos. Como parecer um leão? É. Cara, o que aumenta
aumenta a autoridade, o poder de trovão do rugido é resultado. Como que eu posso fazer as perguntas certas que você falou? Você não precisa querer fazer as perguntas certas. Você precisa saber o que a pessoa está falando e use a fala dela para montar uma próxima pergunta. Como não parecer que você tomou uma pressão? Não adianta você simular a pressão. Isso não vai fazer sentido. Teoricamente não funciona. Você precisa de entrar em experiências que vai te expor a pressões. Como que eu faço para sair da água para ir para o outro nível? Para sair da água para ir para o novo. Decepcionar a gente, confrontar pessoas, quebrar expectativa, confronto e decepção são 3 coisas que você tem que arregaçar todo mundo. Só de ver a tristeza dele, você já subiu de nível. Cara, você chegar num seu amigo que dominava você e falar, tomei sua autoridade de dominar minha vida. Só de ver a tristeza dele, você já cresce. De ver ele perdendo as permissões emocionais. Quando você remove as permissões, ninguém suporta. Como faz para remover permissão das pessoas? Ninguém entra nem com elogio, nem com crítica. Quem precisa de elogio vai cair na primeira crítica. Resumindo, elogio e crítica é a mesma coisa. Elogio revela a distância da pessoa em relação a você e a crítica revela o quê? A incapacidade dela de fazer o que você faz. Então, falando sobre a questão ali das mesas, tirando a questão das mesas influentes e poderosas naturais, eu gostaria que você falasse como acessar essa mesa que você se assenta todo dia espiritual e se pudesse compartilhar com a gente uma experiência. Tá, no reino tem várias mesas. Mesa dos apaixonados, mesa dos governantes, mesa dos sábios, mesa dos que têm um coração contrito, mesa, já falei dos sábios, mesa da excelência, mesa de servos. São várias mesas. Existem pessoas que vão sentar com Abraão, Isaac e Jacó. Esses têm uma aliança e têm intimidade. Quem é íntimo? Mesa dos íntimos. Você vai sentar, vai ter o João. Você vai sentar, vai ter o Moisés. Aí você vai falar, mano, como é que faz pra sentar nessa mesa? Não tem processo seletivo lá. Quando eu descobri isso, eu falei, eu tô dentro, eu quero sentar. Mas como assim? Eu descobri que dá pra sentar em todas. Qual a mesa mais assustadora de todas? Íntimos. Mesa de quem entregou tudo. Eu quero que você só entenda isso. A intimidade, você só vai ter acesso a ela se você for humilde. Se você for humilde, você vai acessar qualquer mesa que tiver. Eu queria saber como que você modula o tempo de energia que você gasta na mesa que você ensina, compartilha e aprende. Cara, o essencial depois que você quer governar é você se sentir sempre menor na mesa. Se tiver a sensação poderosa que você sempre é o maior, você tá com alguma coisa errada. Isso é muito ruim. Mas o maior segredo, participe de todas as mesas onde você tá aprendendo. Você aprender não tem como dar errado de jeito nenhum. Se você aprender para não depender, vai mudar tudo. Dá um códigozinho que você coloca no seu coração a mesa mais importante hoje é aquela que você tá aprendendo, não é a que você tá mandando. Marcelo, como eu faço para potencializar a autoridade que eu sinto na hora que eu estou adorando a Deus, mas trazer isso com o próximo? Tem que transbordar. Você pega a autoridade dele e coloca ela na pista. Usa beneficiando as pessoas. Às vezes a gente quer orar e ver coisas mirabolantes acontecendo no mesmo dia e não vai acontecer no mesmo dia. Vai ter que juntar a glória, vai ter que potencializar a glória. Na hora que tiver carregado de glória, do nada, um trem acontece, você fala, funciona. Mas não a questão de autoralidade... A autoralidade é ênfase, né? Não tem nada de invenção. O que é ênfase? Autoralidade não é originalidade. É ênfase, é o jeito que você emprega aquilo. É o jeito que você fala daquilo, a repetição sua, no tom seu, no jeitinho seu. Qual o problema? Se eu sou e esse negócio não manifesta. Não manifesta por quê? Porque você tá com baixo repertório, bloqueio emocional alto, zero de identidade, zero de propósito, vícios abalando emocionalmente, poucos hábitos saudáveis, zero de transbordo, micro resultados, você nem sabe do que se trata. Você não tá em ambiente bom, sua cabeça não tá na frequência adequada, você não tá repetindo progressivamente o que precisa ser repetido. Você tá estudando pouco. Como inverter os resultados negativos da realidade para o resultado positivo no ideal? O seu ideal sempre é ruim, o meu também. A realidade sempre é perfeita. O nosso ideal tem a ver com o nosso sistema de crença, nossas conexões, os nossos resultados anteriores, a direção que a gente tem na vida. O ideal tem 8 bilhões, o real só tem um. Quem é maior? Mundo real. Então o mundo ideal, por exemplo, você está num grupo, o grupo cobra algo de você, seu idealismo é agradar a eles, o meu não é. Mundo real só tem um titular, Deus. Qualquer outro é mundo ideal. Eu não estou nem aí para agradar ninguém em mundo ideal nenhum. Eu quero agradar a Deus. Então se você colocar isso na sua cabeça, você vai transformar tudo que é ideal em real. O que é o ideal? Sabe, eu não queria que ninguém me enchesse o saco. Isso não existe. Para ninguém te encher o saco, você tem que ficar sem fazer nada. Logo, isso é o maior prejuízo que tem na Terra. Qual que é o mundo real? Posicionou, vai ser perseguido. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ser muito perseguidos. Isso é mundo real. Não é que eu quero ser perseguido, é que se posicionar, vai ser muito perseguido. Isso é real. Marcos 10, 29. Se você quiser entrar no reino, você tem que dar tudo que você tem. Não é dinheiro, velho. É o coração. Você deu tudo, o Senhor aumenta a sua frequência 100 vezes mais. Ele te dá 100 vezes
vezes mais acesso. Vocês se consideram honestos? Sim ou não? Honestidade não faz você prosperar. Mas se honestidade fosse a prosperidade, muita gente que nunca tocou em nada de ninguém fez o certo prosperaria por isso. Acordar cedo vai te fazer prosperar? Se fosse o padeiro, tinha milhões. Tem que acordar cedo e aproveitar a vantagem de acordar cedo. Por que eu acordo cedo? Porque se acordar antes de todo mundo na sua casa, você não tem energia ruim de menino, de mulher, quer dizer, de ninguém em volta. Então, tem gente que acorda cedo, mas é pra ficar amargurado. Você entrou em desvantagem. Acordar cedo é uma vantagem. Ninguém buzina às 4 da manhã. Ninguém tá reclamando. Não tem ninguém enchendo o saco. Até os demônios tá cochilando essa hora. Porque eles pegou os bêbados da madrugada inteira, deu 5 horas, os bêbados tá tudo jogado, eles falam, agora nós vamos trocar o turno. Das 5 até as 7, até o demônio tá sem fazer nada. Na hora que o povão levanta os demônios, vai mais um turno. Então, das 4 às 6, ele é garantido que não tem demônio em lugar nenhum. O horário mais alto do mundo espiritual é 00:03. Agora eu tô falando sério. Os horários de maiores consagrações, de maiores manifestações de demônios, 00:00 em ponto é às 3. Alguém falou, trabalhar faz prosperar? Não, faz você pagar seu pecado, porque trabalho é castigo. Trabalho inteligente, não. O que te faz prosperar não é romper com o trabalho. O que te faz prosperar é você romper sua cabeça para enxergar um mundo diferente. Se enxergar diferente, você não vai ficar fazendo o mesmo trabalho. Trabalho dignifica o homem, do suor do seu rosto vai comer, porque você está amaldiçoado. Então, trabalho é para dignificar o homem, não é para prosperar o homem. Trabalho é para comer, trabalho é para sobreviver. Agora, a prosperidade é um pouquinho diferente. Não é o trabalho que te faz prosperar, é investir na sua cabeça que te faz prosperar. Aí você vai para outro nível de empreendedor, depois você vai para o nível de investidor, depois você vai para o nível de desfrutante, depois game over. Marçal, qual a habilidade é mais importante? Vendas? Não. Comunicação. Marçal, Diga. tô aqui, ó. Como um rapaz como eu, que há 8 anos atrás eu fiz uma portabilidade. Fiz a portabilidade de andante para cadeirante. Né? A vida aconteceu. Sofri um acidente de moto e fiquei paraplégico. E de lá para cá eu pude aprender o quanto eu cresci na minha vida como pessoa. Entende? Olha que doido. Vocês estão ouvindo o que esse homem está falando? Ele está pegando uma desgraça, querendo transformar ela em glória. Eu tenho um livro com esse nome, Da Desgraça em Glória. Brilhante. Olha o que ele está falando. Ele quer ajudar pessoas e ele quer monetizar com isso. Cara, é brilhante isso. Tem muita gente que precisa de ajuda para não entrar nessa situação. Tem muita gente que tem que se perdoar, que acaba com a vida e a pessoa não se perdoa. Eu vejo você um cara muito sério. Eu sinto que você tem que tomar palcos, que você tem que entrar em lugares e começar a palestrar. Tem o Nick Vosvig lá, né? Sabe quem é? É o número 1 do cara que não tem nem os braços nem as pernas. Sim. Sabe o que você tem que fazer, mano? Você tem que zoar do problema. Você tem autoridade, eu não posso. Tem que ir pro lado motivacional, o que vai acontecer, mano? Não pense em só atender quem tá numa cadeira. Porque você pode falar coisas absurdas para quem tá fora de uma cadeira. Você pode fazer vídeo contra-intuitivo. Minha dúvida é referente a sentar junto com influentes e poderosos. A questão é, como que eu não me pareço chato para essas pessoas? Ouvir mais, perguntar mais, sempre sorrir, ser agradável. E se você se preparar antes de sentar na mesa, você serve e conecta mais rápido. Ouvir mais, fechar a boquinha e fazer pergunta. Provérbios 17:28. Até o tolo, se ficar calado, se passa por sábio. Tá, e tendo esse contato, que eu tenho contatos desse pessoal no meu WhatsApp, por exemplo, como saber quando, né, entrar em contato? Gera se falar e não relacionamento responde? primeiro. Sempre relacionamento. Nunca parta para negócio, senão você queima o contato. Gera relacionamento, que aí depois gera confiança, para depois gerar o negócio. Fala assim comigo: eu serei influente e terei poder para ajudar os outros. Diferente do poder que o mundo quer, que é se proteger, o poder que você vai ter é para ajudar. Seguinte, eu tenho um convite para você. Nós vamos mentalizar, você tira proveito disso. Mas se você quiser aproveitar um pouco mais, anda comigo. Geralmente eu não falo de jeito. Você quer ser poderoso, mas você treme na hora que você chega perto de alguém que tem poder. Você quer ser rico, mas quando você chega perto de um rico, você treme. Você quer ser sábio, mas na hora que chega na frente do sábio, você treme. Quer saber de uma coisa? Eu tô te chamando. Vem aprender comigo. Você não sabe para onde você vai chegar depois disso. Aí você fala: Marcelo, eu tenho medo. Com medo dá para entrar. Marcelo, não tem dinheiro. O recurso é você. Não tem nenhuma pena de você em relação a isso. Sabe por quê? Porque se você me ouvir praticar 10% do que eu ensinar, você vai mudar de vida. Se você transbordar na vida dos outros, aí você vai para um patamar maior. Não é mudança, é transformação. Escuta, melhorar dá para voltar atrás, mudar dá para voltar atrás, transformar não dá. Fala assim comigo: a transformação anula a etapa anterior. Por exemplo, meu pai não vai me ter como filho da casa dele nunca mais. Por quê? Porque depois que você vira homem, você passou por um processo de transformação. Você briga com a mulher e corre pra onde? Casa da mãe. Você é só um menino. Você não foi transformado, você só mudou de casa. Na hora que arrocha lá, você volta pra onde? Pra casa da mãe. Você é menino. Aconteça o que for, nunca volte pra casa da sua mãe, senão você nunca vai ser transformado. Você abre sua empresa, dá errado. Não, eu vou voltar a
você é CLT, você não foi transformado. Você só melhorou de vida tendo a sua empresa. Ela deu errado, você volta a ser aquilo que você sempre foi. Você odeia ser manipulado emocionalmente por certas pessoas na sua vida? Pessoas que ficam te controlando, te adoecendo emocionalmente, sim ou não? É porque você não é livre. Você precisa ser desalienado dessas pessoas. Só que é o detalhe, irmão. Você precisa mergulhar e com toda a sinceridade do seu coração explodir essa cabeça sua. Se eu bater um perfume no cocô, ele melhora o cheiro. O ventinho vier, volta o odor. Se eu pegar o cocô no chão, que todo mundo tá pisando, e pôr ele em cima de um pedestal, o cocô foi promovido. Mas se alguém meter a mão, o cocô cai no chão de novo. Agora, se eu pegar o cocô e jogar num canteiro, vira esterco. O cocô foi transformado em esterco, não volta a ser cocô nunca mais. Que doideira. Se o cocô tem jeito, imagina você. Vou dar um recado antes de mentalizar. Não fuja daquilo que o seu coração está falando. Fecha os olhinhos e lá vamos nós. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês serão pessoas poderosas e influentes nessa geração. Eu sei que você não acredita, mas é um fato. Desde que vocês não param de romper, isso é realidade. Então fecha os olhos, respira bem fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que não tem fim. Nós queremos um processo de transformação, não de mudança nem de melhor. Eu quero pedir pela vida de todos que estão aqui agora, se há verdade naquilo que eu estou falando, que todos nesse ambiente, nessa atmosfera, sintam verdadeiramente a pressão de um próximo nível. Que todos aqueles que morrem de medo de conseguir algo, que isso se torne simples e que eles possam conectar em ambientes, em pessoas, em ideias, em novas ações e novos resultados. Senhor, todo esforço que eu estiver aplicando aqui é pelo Senhor, nunca vai voltar em vão. Alguém vai ser transformado. Que aqueles que estejam com medo agora, que eles entrem naquilo com medo mesmo e pronto. Eu acredito verdadeiramente que a sua prosperidade está ligada no seu poder de decisão, a sua prosperidade está ligada ao seu desapego, a sua prosperidade está ligada às suas renúncias, às suas conexões, e não precisa desejar mesa nenhuma. O Senhor preparou uma mesa para você. Não precisa você, em hipótese nenhuma, preocupar com absolutamente nada do que você vai falar. Você vai falar até onde você entende. Você vai falar na fluidez que você tem. Não adianta você ficar preocupado com isso. Então respira bem fundo. Mentalize. Na virada desse mês, você sendo verdadeiro com você e se transformando numa máquina de governar, de desfrutar, de transbordar, de viver uma nova atmosfera. E aí você vai ter, em 3 meses, algo poderoso pode acontecer. 3 meses pode representar 3 anos. E você vai ficar todo dia falando, gratidão, glória a Deus, ainda bem que eu fui. Ai, meu Deus, eu não suporto mais essas pessoas. Como que eu aguentava isso? Como que eu era fofoqueiro desse tanto? Você vai começar a lembrar do tanto que você era um pateta na terra. E você vai ter compaixão daqueles que estão perdendo a vida igual você estava perdendo. E aí começa o seu processo de transbordo na vida dessas pessoas. E você verdadeiramente vai começar a fluir como nunca fluiu antes. Respira bem fundo. Você se tornou a referência para os seus amigos, para os seus parentes. Só depois de 1 ano. Eles vão zombar muito de você, mas depois de 1 ano, coisas poderosas aconteceram na sua vida. Coisas poderosas começaram a correr na sua veia. E você virou uma referência, uma inspiração para várias pessoas. Então respira bem fundo. Você veio aqui, foi para pegar poder, foi para pegar autoridade, só que tudo em semente. E chegou a hora de você pegar suas sementes para você plantar poderosamente. Todos vocês, abra o sorriso, esfrega suas mãos e fala assim, ó, eu estou pronto para ativar a minha identidade, para desbloquear as minhas emoções. Eu estou pronto para viver meu propósito. E a minha vida está a serviço de outras vidas. Muito bom. Fala assim, ó, o dinheiro não define meu recurso. Eu sou o recurso. O segredo não está no dinheiro. O segredo está em como você administra o dinheiro. Você é um bobinho com dinheiro. Você não entende para que ele serve. O dinheiro você investe na sua cabeça para você entender o jogo. E aí tem gente que move milhões sem nenhum dinheiro no bolso. Tem um negócio chamado OPM, Other People Money. Usar o dinheiro dos outros. O banqueiro faz isso com você. Como você não entende de dinheiro, o banqueiro pega seu dinheiro, dá poupança. 762 bilhões de reais tem na poupança do Brasil. Ele paga 0,6, 0,5, 0,4 e empresta 3, 4, 5%. Algumas vezes 10 vezes o valor que ele te paga. Por quê? Porque ele aprendeu a usar seu dinheiro. Então os bancos não têm dinheiro. O dinheiro do banco é de quem não sabe mexer com dinheiro. E ele empresta para quem tá enforcado. Quando você entende o jogo por trás, você não fica mais apavorado. Fala assim comigo, eu sou o recurso. E eu quero alargar o recurso. Tá, se eu acordar amanhã, eu vou ficar mais rico? Com a cabeça que você tá, não. A tendência é ficar mais pobre, cada vez mais. Tá, mas como é que faz para ficar mais rico? Alargue o recurso. Qual que é o problema? Alargue a sua visão, a sua capacidade, as suas habilidades, as suas competências, os seus talentos. Estou sendo honesto. Não há oração que vai te fazer prosperar se não tiver alargamento de visão. Não tem como prosperar se não tiver mais experiência. Você quer ter uma experiência violenta nessa virada de mês? Sim ou não? Sim!
Cai pra dentro, velho. Não precisa você ter nenhuma preocupação. Isso é o recurso. O que eu mais faço na minha vida, até com os meus sócios, com todo mundo tá em volta, é pôr uma pressão na pessoa pra ela romper.